No Dia das Mães, meu marido e meu filho me deram uma caneca que dizia: "A mulher mais inútil do mundo." Eles riram como se fosse uma piada. Eu sorri, arrumei a mesa e lavei a louça. Naquela noite, comprei uma passagem só de ida. 2 semanas depois, ele postou: "Por favor, se alguém a vir, diga a ela que só queremos que ela volte para casa." A caneca era de cerâmica branca com letras pretas. 3 palavras que acabariam com meu casamento. A mulher mais inútil do mundo. Na manhã do Dia das Mães, eu estava na minha cozinha segurando aquela caneca enquanto meu marido, Kevin, e nosso filho de 15 anos, Derek, se dobravam de tanto rir. O celular do Derek estava apontado para mim, gravando cada segundo do meu choque. Kevin bateu no joelho como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha visto. As risadas deles ecoavam pelas paredes que eu mesma havia pintado 3 verões atrás, reverberando pelo quarto que eu mantinha impecável para eles. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por você estar aqui e compartilhar essas histórias importantes. Se você acredita que todas as pessoas merecem respeito e reconhecimento por suas contribuições, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vejamos o que aconteceu em seguida. Li as palavras novamente. A mulher mais inútil do mundo. Não era um presente de brincadeira com algo melhor escondido por trás. Era o presente. O único presente. Meu presente de Dia das Mães. Mas deixa eu explicar melhor. Deixa eu te contar como cheguei aqui, parada nesta cozinha com o coração despedaçado enquanto eles riam de mim. Acordei às 5h30 daquela manhã, como todas as manhãs. O alarme do meu celular vibrou baixinho e eu o desliguei antes que pudesse acordar o Kevin. Ele precisava dormir para a partida de golfe que tinha planejado para mais tarde. Saí da cama silenciosamente. Meus pés encontraram os chinelos que eu guardava ao meu lado e desci as escadas na escuridão. A casa era minha naquelas primeiras horas. Silenciosa, pacífica. Antes que as exigências começassem, antes de eu me tornar o que todos precisavam que eu fosse, eu tinha esse pequeno espaço de tempo que pertencia somente a mim. Usei-o para preparar tudo para eles. Comecei pelo café. Kevin gostava do dele forte, 2 colheres por xícara. Assim que desci as escadas. Programei o temporizador para que o café terminasse de ser preparado às 6h45, exatamente quando ele costumava aparecer. Enquanto a máquina gorgolejava e chiava, peguei os ingredientes na geladeira. Mirtilos que eu tinha comprado frescos ontem, ovos da caixa que eu guardava na prateleira do meio, bacon do açougue, aquele em fatias grossas que o Derek preferia. Preparei a massa de panqueca do zero, porque a de caixinha nunca ficava boa. Fritei o bacon até ficar crocante, mas não queimado, do jeito que o Kevin insistia que deveria ser. Cortei morangos em fatias e os arrumei formando um padrão nos pratos de porcelana fina, aqueles que só usávamos em ocasiões especiais. Eu queria que hoje fosse especial. Queria que eles notassem. A cozinha cheirava a canela, baunilha e esperança. Uma esperança patética olhando para trás agora, mas naquele momento, eu acreditei que este ano poderia ser diferente. Eu acreditava que eles poderiam perceber o esforço, poderiam reconhecer o amor que eu dediquei a cada pequeno gesto. Arrumei a mesa com cuidado. Garfos à esquerda, facas à direita, guardanapos dobrados em triângulos. Usei a tigela de cristal que a mãe do Kevin nos deu de presente de casamento para a salada de frutas. Antes de enchê-la, limpei 2 pequenas manchas da superfície com o avental. Tudo tinha que ser perfeito. O uniforme de beisebol do Derek já estava pendurado perto da porta, lavado e passado. Suas chuteiras estavam limpas, os cadarços trocados na semana passada. Quando notei que os antigos estavam desfiando. Sua garrafa de água estava cheia e esperando na geladeira. Eu conferi a tabela de jogos 3 vezes para ter certeza de que anotei o horário certo. 14 horas, campo do mandante. Eu estaria lá nas arquibancadas como sempre, torcendo mesmo que ele quase não jogasse mais. Essa era a minha vida. Isso era o que eu havia construído ao longo de 12 anos de casamento e 17 anos de maternidade. Se contarmos a gravidez. Abandonei minha carreira quando Derek tinha 2 anos. Eu era coordenadora de marketing em uma empresa no centro da cidade. Um emprego que eu adorava, um emprego no qual eu era boa no que fazia. Eu estava a caminho de uma promoção para coordenadora sênior. Meu chefe havia me dito durante minha última avaliação que eu tinha futuro lá, que a empresa via potencial em mim. Mas Kevin disse que fazia sentido um de nós ficar em casa. O emprego dele pagava mais. O emprego dele tinha melhores benefícios. O emprego dele tinha mais potencial de crescimento. E alguém precisava estar disponível para Derek, para as consultas médicas,
para buscá-lo na escola e para os dias de doença que acompanham a criação de um filho. Eu concordei, porque acreditava em construir algo juntos. Acreditava que o sacrifício era a base da família. Pensava que éramos uma equipe, então pedi demissão. Fiquei em casa. Aprendi a estruturar toda a minha vida em torno de apoiar o progresso de Kevin e criar Derek para que ele se tornasse uma boa pessoa. Compareci a todas as reuniões de pais e professores, inclusive aquelas em que Kevin disse estar muito ocupado para ir. Eu coordenava todas as campanhas de arrecadação de fundos da escola, passando horas nas reuniões da Associação de Pais e Mestres, ouvindo outras mães debaterem entre venda de bolos e lavagem de carros. Lembrei-me de todos os aniversários da família extensa de Kevin, comprei todos os presentes e assinei nossos 2 nomes em todos os cartões. Aprendi a cozinhar as receitas da mãe dele exatamente como elas fazia, mesmo que elas exigissem ingredientes que eu precisava levar 30 minutos de carro para encontrar em uma loja especializada. Eu passava as camisas de trabalho do Kevin todo domingo à noite enquanto ele assistia a qualquer jogo que estivesse passando na televisão. 5 camisas impecavelmente passadas, penduradas no armário dele, organizadas por cor. Ele nunca me agradeceu. Simplesmente esperava que eles estivessem lá. Transformei nossa casa em algo que ficou melhor do que quando a compramos. Pintei as paredes. Restaurei os móveis. Plantei um jardim que floresceu com cores coordenadas. Quando os colegas de Kevin vinham jantar em sua casa, elogiavam sua bela residência. Ele aceitava os elogios sem jamais mencionar que eu havia feito todo o trabalho. Em meio a tanta generosidade, esqueci de perguntar o que receberia em troca. Ou talvez tivesse medo de perguntar porque já sabia a resposta. Nada. Eu não recebia nada em troca, exceto o privilégio de continuar a doar. Os sinais de alerta estavam lá há anos. Eu simplesmente me recusava a vê-los. No último dia das mães, Kevin me deu uma planta em vaso que ele comprou num posto de gasolina a caminho de casa depois do trabalho. As flores já estavam murchas e a terra seca. Ela morreu 2 semanas depois porque ninguém a regou, exceto eu, o que pareceu anular completamente o propósito de receber uma planta de presente. No ano anterior, ele havia esquecido completamente até que Derek o lembrou no café da manhã. Kevin ergueu os olhos do cereal, arregalando-os ligeiramente ao perceber que dia era, e disse: "Ah, feliz Dia das Mães!" Sem presente, sem cartão, apenas 3 palavras ditas com o mesmo entusiasmo de "me passa o sal". A irmã do Kevin, Rebecca, fez uma piada num churrasco em família no verão passado. Estávamos todos em volta da churrasqueira e alguém me perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Rebecca riu e disse: "Heather? Ela é basicamente a empregada que não recebe salário." Todos riram, inclusive Kevin. Ele riu da piada da irmã sobre eu ser mão de obra doméstica não remunerada enquanto eu estava lá segurando um prato de pães de hambúrguer que eu tinha acabado de tostar. Derek começou a me chamar de Heather em vez de mãe quando estava com os amigos. A primeira vez que ouvi isso foi no jogo de beisebol dele. Um dos colegas de time perguntou quem eu era e o Derek disse: "Essa é a Heather. Não minha mãe, só Heather." Como se eu fosse alguém que ele mal conhecia. Kevin começou a me apresentar em eventos de trabalho como minha esposa sem usar meu nome, como se minha identidade fosse apenas um apêndice da dele, algo que existisse em relação a ele e não por si só. Esses momentos se acumularam como poeira, tão gradualmente, que eu não percebi que estava sufocando até que não consegui mais respirar. Eu dizia a mim mesma que eles estavam estressados. Kevin trabalhava muitas horas. Derek era um adolescente lidando com a pressão da escola. Coisas de meninos. Eu estava sendo sensível demais. Estava exagerando. Estava fazendo tempestade em copo d'água. Eu inventei desculpas para eles porque a alternativa era insuportável. E então chegou esta manhã do Dia das Mães. Kevin entrou primeiro na cozinha, vestindo a camisa polo que eu havia passado a ferro e pendurado no armário dele na noite anterior. Derek seguiu, ainda de pijama, com o cabelo espetado em 3 direções. Nenhuma das duas me desejou feliz Dia das Mães de imediato. Em vez disso, trocaram um olhar cúmplice que passou entre elas como um segredo, algo conspiratório que fez meu estômago se contrair com um pavor inexplicável. Derek pegou o celular imediatamente, apontando-o na minha direção. Pensei que talvez ele quisesse tirar uma foto, algo legal para postar nas redes sociais, mostrando o filho atencioso que ele era. Kevin segurava uma sacola de farmácia simples, sem embrulho, nem mesmo uma sacola de presente com papel de seda, apenas uma sacola plástica da farmácia da rua, daquelas que você pega quando vai buscar um remédio ou comprar algo de última hora. Meu coração afundou, mas continuei sorrindo. Sorrir era o que eu fazia. Sorri apesar do desconforto.
Sorri apesar da decepção. Sorri enquanto tudo o que eu pensava estar construindo se desmoronava gradualmente. Sorri até meu rosto doer de tanto esforço para manter a expressão. Kevin me entregou a sacola com um sorriso largo demais, ansioso demais. Ele parecia alguém que acreditava ter acabado de executar algo incrivelmente inteligente. Coloquei a mão dentro e senti cerâmica. Uma caneca. Por um breve e tolo instante, permiti-me esperar que pudesse dizer algo significativo. A melhor mãe do mundo, ou simplesmente mãe. Algo que reconhecesse que eu era importante. Peguei o papel e li as palavras, a mulher mais inútil do mundo. E foi aí que eles começaram a rir. As risadas deles não paravam. Ficavam mais altas, alimentando-se de si mesmas, expandindo-se até preencher cada canto da cozinha que eu havia esfregado ontem em preparação para hoje. Kevin inclinou-se para frente, agarrando-se à borda do balcão para se apoiar, como se a pura hilaridade do momento tivesse enfraquecido seus joelhos. Derek tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, o celular ainda apontado para mim, ainda gravando, capturando cada microsegundo da minha humilhação em alta definição. Eu fiquei ali segurando-a. Caneca, de cerâmica branca, daquelas que você compra em qualquer loja de artigos de novidade por $7. As letras pretas estavam impressas em uma fonte sem serifa em negrito, impossível de ler errado. A mulher mais inútil do mundo. Cada palavra soou separadamente. A mulher mais inútil do mundo. Meu cérebro lutava para processar o que eu estava vendo. Aquilo não podia ser o presente verdadeiro. Tinha que haver outra coisa, um presente real escondido em algum lugar, esperando o momento certo para aparecer. Isso tinha que ser o prelúdio para uma piada com um desfecho que reformulasse tudo, que fizesse a crueldade desaparecer e a substituísse por algo suportável. Mas Kevin não estava pedindo outro presente. Derek não disse peguei. Não houve segundo ato para essa apresentação. Era isso. Era isso que eles pensavam de mim. Resumido em 3 palavras e impresso em uma caneca para o meu presente de Dia das Mães. Olhei para Kevin, procurando em seu rosto qualquer sinal de que ele entendesse o que acabará de fazer. Seus olhos brilhavam de divertimento. Sua boca se abriu em um sorriso largo que mostrava dentes demais. Ele parecia orgulhoso, verdadeiramente orgulhoso, como se tivesse realizado algo digno de comemoração. Derek abaixou um pouco o celular, enxugando os olhos com o dorso da mão livre. Ele ainda sorria, ainda se deliciando com a piada que havia compartilhado com o pai. Os dois estavam ali parados na minha cozinha, unidos pela sua diversão, ligados pela minha dor. A caneca parecia pesada em minhas mãos, incrivelmente pesada. Não deveria pesar nada, apenas algumas gramas de cerâmica e esmalte. Mas a sensação era como se eu estivesse segurando algo muito mais denso, como se estivesse carregando o peso de cada momento em que me convenci de que era valorizada, quando na verdade eu era apenas tolerada. Todas as vezes que eu arranjava desculpas para eles, todas as vezes que eu dizia a mim mesma que estava sendo sensível demais, cada sacrifício que eu fazia acreditava que estava construindo algo maior. Tudo estava contido nesta caneca. Tudo resumido a uma piada. Kevin finalmente parou de rir o suficiente para falar. Ele enxugou os olhos dramaticamente e disse, seu rosto. Nossa, seu rosto estava perfeito. Derek, você viu isso? Derek assentiu com a cabeça, reproduzindo o vídeo na tela do celular. Entendi. Isso é ouro. Ouro. Meu choque foi ouro para eles. Minha dor se contentou em ser compartilhada e motivo de riso para pessoas que nem me conheciam. Abri a boca para dizer algo. Não tenho certeza do que pretendia dizer. Talvez fosse perguntar se eles estavam falando sério. Talvez fosse dizer que aquilo não tinha graça. Talvez fosse perguntar por que achavam aquilo aceitável. Mas antes que qualquer palavra saísse da minha boca, ouvi-me rir. Não era uma risada verdadeira. Era um som que eu produzia com a garganta e a boca, uma demonstração de divertimento que meu corpo produzia automaticamente após 12 anos de treinamento. Eu havia aprendido a rir de piadas feitas às minhas custas. Aprendi a ser uma boa esportista, a demonstrar que sabia lidar com isso, a provar que não era uma daquelas mulheres excessivamente sensíveis que não conseguiam entender o humor. Então, eu ri. Um som oco e vazio que não alcançou meus olhos, meu peito ou qualquer parte real de mim. Kevin pareceu aliviado. Viu? Ele entendeu. Eu disse que ela ia achar engraçado. Derek assentiu com a cabeça, guardando o celular no bolso. O vídeo foi gravado em segurança para uso posterior. Minha mãe é legal assim. Mamãe é tranquila assim. Mamãe sabe levar na esportiva.
Mamãe não se importa de ser chamada de inútil no único dia do ano supostamente dedicado a celebrá-la. Respondi com algo autodepreciativo. Não me lembro das palavras exatas agora. Algo como, bem, você não está errado. Ou, pelo menos é honesto. Alguma participação verbal na minha própria humilhação que lhes deu permissão para se sentirem bem com o que tinham feito. Kevin deu um tapinha no meu ombro, como quem dá tapinhas num cachorro que acabou de aprender a sentar quando mandamos. Essa é a minha garota. Sempre com um ótimo senso de humor. Então ele se afastou de mim e sentou-se à mesa. Derek o seguiu, sentando-se em sua cadeira de sempre com a naturalidade de alguém que não acabará de participar de uma crueldade emocional. Eles começaram a comer o café da manhã que eu havia preparado, as panquecas que eu havia feito do zero, o bacon que eu havia frito exatamente na textura que eles preferiam e as frutas que eu havia arrumado na louça fina. Eles comeram e conversaram como se nada tivesse acontecido. Kevin mencionou que seu horário de saída para o golfe era às 11 horas, então ele precisaria sair às 10h30. Derek lembrou do jogo de beisebol das 2. Kevin perguntou se Derek tinha estudado o suficiente para as provas finais. Derek deu de ombros e disse que provavelmente sim. Nenhum dos dois me agradeceu pelo café da manhã. Nenhum reconheceu a comida, o esforço, a hora que passei preparando tudo enquanto eles dormiam. Nenhum dos dois se desculpou pela caneca. Nenhum perguntou se eu estava bem. Fiquei perto do balcão, ainda segurando a caneca, ouvindo a conversa deles. Minha mente parecia estranhamente desconectada do meu corpo. Eu observava a cena de um ponto de vista externo, contemplando aquela mulher de avental segurando um presente cruel enquanto sua família comia, ria e planejava o dia em função de sua ausência. Algo dentro de mim mudou naquele instante. Não de forma drástica, sem qualquer sinal externo que eles pudessem ter notado. Foi algo mais silencioso, mais fundamental. Foi o som de uma porta se fechando, a sensação de uma decisão sendo tomada sem pensar. Eu tinha terminado. Coloquei a caneca cuidadosamente sobre a bancada. Em seguida, comecei a retirar os utensílios da mesa. Kevin e Derek não se mexeram para ajudar. Nunca se mexeram. Simplesmente se recostaram nas cadeiras enquanto eu me esticava por trás deles para pegar pratos e talheres. Levei tudo para a pia e abri a torneira. Tínhamos uma máquina de lavar louça, uma boa que eu havia pesquisado e escolhido 2 anos atrás, mas mesmo assim lavei a louça à mão. A repetição mecânica disso me dava algo para fazer com as mãos enquanto minha mente processava o que acabará de acontecer. O sabão criou bolhas com cheiro de limão artificial. Esfreguei cada prato cuidadosamente, enxaguando o xarope e as migalhas. Atrás de mim, Kevin e Derek foram para a sala de estar. Ouvi a televisão ligar, o volume aumentando enquanto eles procuravam algum jogo de basquete para assistir. Suas vozes ecoavam pela casa, discutindo estatísticas de jogadores e rankings de times. Uma conversa normal, leve e tranquila, sem o peso da consciência de que algo havia se quebrado irremediavelmente naquela família. Olhei pela janela acima da pia. O jardim que eu havia plantado era visível dali. As rosas estavam floridas, de um vermelho intenso e com formato perfeito, pois eu cuidava delas toda semana. Eu as fertilizei com adubo específico. Podei os caules secos. Reguei-as durante os períodos de seca. Tudo que eu toquei nesta casa floresceu, prosperou e ficou lindo. Tudo, exceto eu. Pensei na caneca que estava em cima do balcão atrás de mim. A mulher mais inútil do mundo. Pensei no celular do Derek gravando meu choque, capturando minha dor para ser reproduzida e compartilhada com pessoas que jamais saberiam o contexto, que viriam apenas à superfície da piada sem entender o seu significado. Refleti sobre a completa falta de noção de Kevin de que ele acabará de destruir algo irreparável. Sua crença genuína de que eu acharia isso engraçado, que eu riria junto, que eu aceitaria essa mais recente rejeição do meu valor com elegância e humor. Ele não sabia que acabará de pôr fim ao nosso casamento. Ele não sabia que a mulher que lavava a louça naquela pia já estava planejando ir embora. Ele não sabia que sua esposa inútil estava prestes a se tornar sua ex-esposa. Sequei as mãos no pano de prato, dobrei-o cuidadosamente e pendurei-o no gancho apropriado. Então passei pela sala de estar onde eles estavam sentados assistindo televisão. Nenhum dos dois olhou para cima, nenhum dos dois me chamou. Nenhum dos dois percebeu que eu estava saindo da sala. Subi as escadas até o nosso quarto e fechei a porta atrás de mim. Sentei minha pequena escrivaninha no canto onde guardava os arquivos da casa e abri meu laptop. A tela acendeu,
projetando uma luz azul sobre meu rosto. Abri uma nova janela do navegador no modo anônimo e digitei uma frase na barra de pesquisa: voo só de ida. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria as opções. Não de medo, nem de dúvida, mas de algo completamente diferente. Algo que dava a sensação de expectativa, de alívio, como a primeira respiração depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Eu estava de partida. Só precisava descobrir para onde. Portland, Oregon. Selecionei esse destino da lista disponível porque ficava longe o suficiente para que Kevin não pensasse em me procurar lá e porque eu nunca tinha estado lá antes. Sem memórias, sem associações, apenas distância e a possibilidade de se tornar alguém novo. O voo partia em 2 semanas, 14 dias para me preparar, 14 dias para desmantelar uma vida que eu havia construído ao longo de 12 anos sem que ninguém percebesse o que eu estava fazendo. Fechei o laptop e desci as escadas. Kevin e Derek ainda estavam na sala de estar, absortos no jogo de basquete. Passei por eles em direção à lavanderia e comecei a separar as roupas. Brancas com brancas, coloridas com coloridas. A mesma rotina que eu já havia executado centenas de vezes. Só que desta vez, eu estava contando. Contando quantas peças de roupa minhas eu conseguiria levar sem deixar um espaço vazio perceptível no armário. Contando quantos pares de sapatos eu poderia levar sem deixar espaços vazios que pudessem levantar suspeitas. Contando os dias para nunca mais ter que separar as meias do Kevin. Aquele primeiro dia definiu o padrão para os 13 que se seguiram. Tornei-me um fantasma na minha própria casa, seguindo rotinas familiares enquanto me preparava secretamente para partir. Na manhã seguinte, preparei o lanche do Derek para a escola. Sanduíche de peru, fatias de maçã, barra de granola, o mesmo lanche que eu já havia preparado centenas de vezes. Deixei na geladeira com o nome dele escrito na sacola com caneta permanente. Passei a ferro as camisas do Kevin durante a semana, 5 delas organizadas por cor no armário dele. Dobrei as cuecas dele e reabasteci a gaveta com meias. Verifiquei se a mochila da academia estava pronta para o treino de terça-feira de manhã. Tudo tinha que parecer normal. Na terça-feira à noite, Kevin tinha um jantar de trabalho, um daqueles eventos em que se espera a presença dos cônjuges, onde eu deveria sorrir e manter uma conversa agradável com pessoas que mal se lembravam do meu nome de um evento para o outro. Eu vestia um vestido azul marinho e brincos de pérola. Dei risada da piada do chefe dele, Martin, sobre as esposas serem as verdadeiras chefes em casa, enquanto os homens ao redor da mesa riam baixinho, como quem sabe de algo. A esposa de Martin, Sandra, sentou-se à minha frente, tomando goles de vinho branco e concordando com a cabeça. Ela e eu tínhamos participado juntas de dezenas desses jantares ao longo dos anos. Trocávamos receitas e recomendações de lavanderias. Tínhamos conversado brevemente sobre nossos filhos e nossos jardins, mas não éramos amigas. Éramos acessórios para as carreiras de nossos maridos, presenças agradáveis em reuniões corporativas. Sorri para Sandra e perguntei sobre a busca da filha dela por uma faculdade. Ela falou por 10 minutos sobre visitas a camp e redações para as candidaturas. Assenti com a cabeça nos momentos certos e fiz perguntas de acompanhamento que demonstraram que eu estava ouvindo. Ninguém naquela mesa fazia ideia de que eu já tinha ido embora, que em menos de 2 semanas eu estaria no avião rumo a uma cidade que nenhum deles sabia que eu sequer tinha considerado. Na quinta-feira, sentei-me na arquibancada para assistir ao jogo de beisebol do Derek. Era um jogo fora de casa, 40 minutos de carro para ver meu filho no banco durante 7 entradas. Ele teve a oportunidade de rebater uma vez na 9ª entrada e foi eliminado por strike em 3 arremessos. Mesmo assim, aplaudi, assim como as outras mães que repetiram o mesmo ritual de apoio entusiasmado, independentemente do desempenho do jogador. Carol Jenkins sentou-se ao meu lado, como de costume. Seu filho jogava na 3ª base. Ela falou sobre as chances da equipe de se classificar para as regionais e perguntou se eu iria me voluntariar para o comitê do banquete de encerramento da temporada. Eu disse a ela que verificaria minha agenda e entraria em contato. Eu sabia que não estaria presente no banquete de encerramento da temporada. Eu estaria em Portland começando um novo emprego, morando em um apartamento que não guardava nenhuma lembrança de ter sido chamado de inútil. Ninguém percebeu que eu já estava em outro lugar. Eu havia aperfeiçoado essa atuação ao longo de anos sendo praticamente invisível. Presente, mas ausente, fisicamente aqui, mas mentalmente em um lugar completamente diferente.
À noite, depois que Kevin adormeceu, transferi dinheiro da nossa conta conjunta para uma nova conta que eu havia aberto em um banco diferente. Mantive os valores baixos, $50 na segunda-feira, $75 na quarta-feira e $60 na sexta-feira. Valores tão baixos que não disparassem nenhum alerta e se misturassem ao fluxo normal das despesas domésticas. A nova conta estava apenas em meu nome, em um banco do outro lado da cidade com o qual Kevin não tinha nenhuma ligação. Eu abri na segunda-feira à tarde, durante o horário que normalmente passo fazendo compras no supermercado. A representante da conta, uma jovem chamada Michelle, processou a documentação de forma eficiente e me entregou um cartão de débito temporário. Ela não perguntou por que eu estava abrindo uma conta separada. Ela apenas sorriu profissionalmente e me desejou um bom dia. Ao final da primeira semana, eu havia transferido $800 para a nova conta. Não era o suficiente para viver por muito tempo, mas o suficiente para começar. Suficiente para o depósito de um apartamento. Suficiente para comida até eu encontrar trabalho. Na segunda-feira da segunda semana, marquei uma consulta com um advogado. Encontrei o nome de Patrícia Brennan através de uma busca online por advogados de divórcio especializados em casos que envolvem complexidade financeira e divisão de bens. O site dela apresentava depoimentos de mulheres que a descreviam como feroz e estratégica. Era disso que eu precisava, não de pena, mas de estratégia. O escritório dela ficava no centro da cidade, acima de uma cafeteria chamada Morning Brew. Eu disse ao Kevin que ia ao supermercado e voltaria em 2 horas. Ele mal levantou os olhos do laptop quando saí. O escritório de Patrícia cheirava a couro e livros antigos. Os móveis eram de madeira escura, robustos e com aparência cara. Diplomas de direito emoldurados decoravam a parede atrás de sua mesa. Ela provavelmente tinha pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos cortados num Chanel bem ajustado e óculos pendurados numa corrente no pescoço. Ela apertou minha mão com firmeza e fez um gesto para que eu me sentasse. Então, tirou um bloco de notas e uma caneta e disse: "Conte-me tudo." Contei ela sobre a caneca, sobre as risadas, sobre os 12 anos de casamento em que gradualmente desapareci no papel de administradora doméstica não remunerada, sobre ter abandonado minha carreira, sobre os jantares corporativos e os jogos de beisebol, e o trabalho invisível e interminável que fazia a vida de todos os outros funcionar sem problemas. Patrícia anotava tudo com uma caligrafia impecável, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer dúvidas. Há quanto tempo estávamos casados? Tínhamos algum bem em comum? Quais eram nossas contas de aposentadoria? Havia algum registro de abuso verbal ou maus-tratos emocionais? Quando terminei, ela largou a caneta e recostou-se na cadeira. Olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não era pena, era algo mais. Reconhecimento, talvez. Ela disse: "Eis o que você precisa entender. A posição mais vantajosa para negociar é aquela de onde você já saiu. Uma vez que você se for, ele não poderá manipulá-la. Não poderá fazê-la se sentir culpada. Não poderá usar a proximidade para desgastá-la. Você controla a narrativa e a linha do tempo." Ela explicou as leis de comunhão de bens. Em nosso estado, os bens adquiridos durante o casamento eram considerados de propriedade conjunta, independentemente de quem obtivesse a renda. A casa em que morávamos, comprada há 8 anos, era propriedade comum do casal. A conta de aposentadoria do Kevin, financiada durante todo o nosso casamento, também era propriedade comum do casal. A carteira de investimentos que ele administrava, formada durante nosso casamento, era patrimônio comum. Você sacrificou sua carreira para apoiar a ascensão dele, disse Patrícia. Isso tem valor monetário. Você prestou serviços domésticos não remunerados que permitiram que ele se concentrasse no trabalho sem distrações. Isso tem valor monetário. Você tem direito à metade de tudo, e eu posso garantir que você a receba. Ela perguntou se eu estava pronto para lutar. Percebi que já estava pronto há anos. Eu só precisava que alguém me dissesse que eu tinha esse direito. Eu a contratei antes de sair do escritório. Ela me deu instruções para os próximos passos: documentar tudo, reunir registros financeiros, coletar provas de contribuições e maus-tratos, construir um caso irrefutável. Nos dias seguintes, tornei-me um arquivista da minha própria vida. Fotografei todos os cômodos da casa, documentando as melhorias que fiz, as paredes que pintei,
as luminárias que instalei, as prateleiras embutidas que projetei e paguei para serem construídas na sala de estar. Fiz cópias de 12 anos de declarações de imposto de renda conjuntas. Baixei extratos bancários que mostram o fluxo de dinheiro durante nosso casamento. Imprimi avaliações de desempenho do meu antigo emprego na área de marketing, como prova da trajetória profissional que eu havia abandonado. Eu tiro prints das postagens do Derek nas redes sociais. Aquelas em que ele me marcou como cozinheira com um emoji de risada. O story do Instagram em que ele me filmou limpando a cozinha e escreveu na legenda serviço de limpeza grátis. O vídeo do TikTok em que ele brincou dizendo que eu seria sua motorista particular do Uber. Guardei os e-mails que o Kevin enviou aos colegas. Aquele em que ele reclamava que eu queria participar de um evento de trabalho, me chamando de exigente por esperar ser incluída. Aquela em que ele fez uma piada sobre esposas e seus hobbies caros, sendo que meu único hobby era cuidar da casa em que ele morava. Cada prova era mais um tijolo no muro que eu estava construindo entre minha vida antiga e o que quer que viesse a seguir. O arquivo crescia a cada dia. Documentação de contribuições, provas de desprezo, evidências de que eu estivera ali, de que eu tivera importância, mesmo que eles nunca tivessem notado. Na manhã da minha partida, acordei às 5h30, como de costume. Preparei o café da manhã, panquecas novamente, mas não as especiais do Dia das Mães. Apenas panquecas comuns, daquelas que tenho na despensa. Coloquei a caneca de café do Kevin e o suco de laranja do Derek. Eles desceram as escadas nos horários habituais. Kevin mencionou que tinha uma conferência regional que o manteria fora até tarde. Derek me lembrou que tinha provas finais esta semana e que estudaria na casa do amigo Marcos depois da aula. Nenhum dos dois perguntou sobre meus planos. Nenhum dos dois notou que eu estava usando o vestido bordô que Kevin havia criticado certa vez. Nenhum dos dois viu a mala que eu havia colocado no carro ao amanhecer, escondida no porta-malas sob um cobertor velho. Depois que eles saíram, percorri a casa uma última vez. Não chorei. Não me senti triste. Simplesmente observei os cômodos que em breve pertenceriam à vida de outra pessoa. Fechei a porta atrás de mim sem trancá-la. Que Kevin lide com isso quando chegar em casa e encontrar a casa vazia. Dirigi até o aeroporto com as mãos firmes no volante. As taxas de estacionamento do aeroporto se acumularam no estacionamento de longa duração enquanto eu assinava o contrato de aluguel de um apartamento estúdio mobiliado no sudeste de Portland. A proprietária era uma mulher chamada Iris, provavelmente com quase 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e óculos de leitura pendurados em uma corrente de contas no pescoço. Ela me encontrou na entrada do prédio, uma estrutura estreita de 3 andares encaixada entre uma loja de roupas vintage e um restaurante tailandês. O bairro cheirava a café e asfalto molhado pela chuva. Pessoas passavam com sacolas de lona e bicicletas, movendo-se no ritmo tranquilo de quem escolheu aquele lugar justamente por não exigir nenhum tipo de desempenho. Iris destrancou a porta que dava para a rua e me guiou até o 2º andar, 2 lances de escada acima. O apartamento ficava no 3º andar, unidade 3B. Ela me entregou as chaves sem fazer perguntas. Nenhuma pergunta sobre por que eu estava alugando um imóvel mobiliado. Nenhuma curiosidade sobre de onde eu vinha ou por que eu havia chegado com apenas uma mala. Ela simplesmente me indicou onde ficava o termostato, explicou que a coleta de lixo era feita às terças-feiras e mencionou que o mercadinho da esquina ficava aberto até às 11 horas, caso eu precisasse de alguma coisa. O apartamento era pequeno. Um cômodo que servia como quarto e sala de estar combinados, com uma pequena cozinha encostada em uma parede e um banheiro tão pequeno que mal dava para se virar. Os móveis eram descombinados, mas limpos. Um futon com uma capa azul desbotada. Uma mesinha com 2 cadeiras. Uma estante com livros deixados pelo inquilino anterior. A janela dava para ruas estreitas ladeadas por árvores antigas que começavam a exibir as cores do outono. Era meu. Isso era a única coisa que importava. Ninguém aqui sabia que eu tinha sido esposa, mãe ou o alvo de uma piada cruel. Ninguém sabia da caneca, das risadas ou dos 12 anos que passei desaparecendo na vida de outra pessoa. Desfiz minha única mala, pendurei as roupas no pequeno armário e guardei os produtos de higiene pessoal no armário do banheiro. Tudo que eu possuía nesta cidade coube em uma única mala e ainda sobrou espaço para o que eu havia abandonado. Naquela primeira noite, fui a pé até o mercadinho da esquina que a Iris tinha mencionado.
Era o tipo de lugar que vendia produtos orgânicos ao lado de marcas convencionais, onde placas escritas à mão anunciavam mel local e pão fresco. Enchi uma cesta com alimentos que eu realmente gostava. Queijo cheddar forte em vez do suave que o Kevin preferia. Pão de fermentação natural em vez de pão integral. Café com sabor de verdade, em vez daquela marca sem graça que o Derek disse que estava ótimo. Morangos porque eu queria, não porque alguém tinha pedido. O caixa, um jovem com vários piercings na orelha e um sorriso simpático, ensacou minhas compras e me desejou uma boa noite. Levei tudo de volta para o meu apartamento e organizei na pequena geladeira. Minha comida, minhas escolhas, minha vida. Preparei o jantar com o que tinha comprado. Queijo, pão e morangos. Simples. Exatamente o que eu queria. Comi sentada na escada de incêndio acessível pela janela, observando o pôr do sol sobre telhados que eu não reconhecia. O céu ficou laranja, rosa e roxo. Cores tão saturadas que pareciam artificiais. Eu estava sozinha, completamente sozinha em uma cidade onde não conhecia ninguém. E não me sentia solitária. Descobri uma diferença entre solidão e solitude. Solidão era desejar a companhia de alguém que não existia. Isso era liberdade. Na manhã de segunda-feira, atualizei meu currículo. 12 anos apareceram como uma lacuna no meu histórico profissional, um espaço em branco onde deveria ter havido uma carreira. Descrevi o que havia feito durante aqueles anos usando uma linguagem que traduzia o trabalho doméstico para a terminologia corporativa. A gestão doméstica transformou-se em coordenação operacional. O orçamento tornou-se planejamento financeiro. O trabalho voluntário transformou-se em gestão de projetos e relacionamento com as partes interessadas. Me candidatei a 17 vagas em empresas de marketing em Portland. Até quarta-feira, já havia recebido resposta de 5 delas. 3 foram rejeições educadas, citando minha longa ausência da área. 2 solicitações de entrevista foram feitas. A primeira entrevista foi em uma grande empresa no centro da cidade. O gerente de contratação, um homem na casa dos 40 anos vestindo um terno caro, passou a maior parte da reunião perguntando por que eu havia tirado tanto tempo de folga e se eu estava realmente comprometido em voltar ao trabalho. Ele usou expressões como habilidades enferrujadas e a experiência desatualizada. Saí daquela entrevista sabendo que não aceitaria uma vaga lá, mesmo que me oferecessem. A segunda entrevista foi diferente. O Horizon Collective funcionava em um armazém reformado em um bairro industrial que estava sendo gradualmente transformado por artistas e pequenas empresas. O edifício tinha paredes de tijolo aparente e tetos altos com vigas metálicas. Plantas pendiam de ganchos, criando pequenos oásis de verde por todo o espaço de trabalho aberto. Simone Keller, a gerente de contratação, me recebeu em uma pequena sala de conferências com uma parede de janelas com vista para a rua. Ela tinha cabelos grisalhos cortados num chanel preciso e usava óculos de armação escura que lhe conferiam um ar de inteligência aguçada. Ela apertou minha mão com firmeza e fez um gesto para que eu me sentasse. Analisou meu currículo em silêncio por um minuto inteiro, com uma expressão neutra. Quando ela completou 12 anos de intervalo, fez uma pausa. Eu me preparei para as perguntas de sempre sobre comprometimento e relevância. Em vez disso, ela olhou para cima e perguntou: que habilidades você desenvolveu durante esse período? A pergunta me surpreendeu. Não foi porque você saiu do trabalho, mas sim o que você aprendeu enquanto esteve fora. Expliquei a gestão de projetos através da coordenação de eventos para arrecadação de fundos escolares, a otimização do orçamento através da gestão das finanças domésticas, a coordenação de partes interessadas através da gestão de relacionamentos com professores, treinadores e familiares, e a gestão de crises através do gerenciamento de tudo, desde emergências médicas até mudanças de cronograma de última hora. Simone ouviu sem interromper. Quando terminei, ela sorriu. Isso nada mais é do que a criação de filhos e a gestão doméstica traduzidas para a linguagem corporativa. Você estava trabalhando, só não estava sendo remunerado. Ela explicou que a Horizon Collective se especializa em campanhas de marketing para organizações sem fins lucrativos. O trabalho exigia alguém que pudesse gerenciar vários projetos simultaneamente, comunicar-se eficazmente com diversas partes interessadas e operar de forma eficiente dentro de orçamentos apertados. Tudo o que eu vinha fazendo há 12 anos, apenas com terminologia diferente. Ela me ofereceu o cargo antes mesmo de eu sair do prédio.
Coordenadora de marketing, responsável por campanhas para 3 a 5 organizações sem fins lucrativos simultaneamente. O salário era modesto, mas suficiente para viver. Os benefícios incluíam plano de saúde e 2 semanas de férias remuneradas. Aceitei antes de chegar ao elevador. Meu celular estava no silencioso desde que saí de casa. Na quinta-feira à noite, finalmente o verifiquei. 43 mensagens de texto, 17 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz. As mensagens de Kevin seguiram uma progressão previsível. Primeiro, confusão. Onde você está? Quando você volta para casa? Então vem o incômodo. Isso é realmente inconveniente, Ritter. O Derek tem um jogo e eu tenho que trabalhar. Você precisa voltar e cumprir suas responsabilidades. Depois vem a raiva. Que tipo de mãe abandona a família? As pessoas fazem perguntas e eu não sei o que responder. As mensagens ficavam cada vez mais desesperadas com o passar dos dias. Pelo menos me diga que você está bem. Você está assustando o Derek. Mas Derek não havia enviado nenhuma mensagem. Kevin estava usando nosso filho como moeda de troca, presumindo que a culpa me arrastaria de volta para uma vida que eu já havia deixado para trás. Na manhã de sexta-feira, exatamente 3 dias após minha partida, Patrícia enviou o e-mail automático que eu havia redigido antes de sair. Breve, profissional e sem emoção. Já me retirei. Toda comunicação futura será feita através da minha advogada. Patrícia Brennan pode ser contatada pelo e-mail e telefone abaixo. A resposta de Kevin chegou em poucos minutos. Você não pode simplesmente ir embora. Isso é abandono. Vou garantir que todos saibam o que você fez. Você vai se arrepender. Não respondi. Patrícia tinha razão. Ele não podia manipular o que não podia alcançar. Estabeleci novas rotinas que pertenciam inteiramente a mim. Corridas matinais ao longo do rio Willamette, onde a água refletia o humor do céu naquele dia. Outros corredores acenavam com a cabeça ao passar, um reconhecimento silencioso de espaço e propósito compartilhados. Ninguém perguntou para onde eu ia ou quando voltaria. À tarde, eu trabalhava em um café chamado Bread and Ink. A barista, uma mulher na casa dos 20 anos com cabelo curto e roxo, aprendeu meu pedido depois de 2 visitas. Café preto com uma colher de açúcar. Ela começou a prepará-lo quando me viu entrar pela porta. Esse pequeno reconhecimento, esse ser notado e lembrado por algo tão simples como a maneira como eu tomava meu café, foi algo profundo. À noite, eu frequentava uma aula de cerâmica em um centro comunitário a 6 quarteirões do meu apartamento. O instrutor, um homem paciente chamado Robert que trabalhava com cerâmica há 40 anos, nos ensinou a centralizar o barro no torno e a moldá-lo com mãos firmes. A maior parte do que eu fiz desmoronou ou rachou. Robert disse que isso fazia parte do aprendizado. Nem tudo que você cria será perfeito, e isso é normal. Li romances que escolhi por mim mesma. Ficção literária que Kevin teria considerado pretensiosa. Séries de mistério que Derek teria achado entediantes. Tomei banhos demorados sem que ninguém batesse a porta perguntando quando eu terminaria. Jantei às 21 horas porque me deu vontade, não porque o horário da refeição em família estivesse marcado para as 18h30. Descobri que realmente gostava da minha própria companhia. Eu não era a mulher chata e sem propósito que haviam rotulado em mim. Eu era simplesmente uma mulher que nunca teve espaço para ser ela mesma. 2 semanas após começar minha nova vida em Portland, eu estava sentada no Bread and Ink com meu laptop aberto, trabalhando em uma proposta de campanha para uma organização de jovens sem teto, quando meu telefone vibrou com uma notificação que eu não esperava ver. Alguém me marcou em uma publicação no Facebook. Eu havia deixado minha conta ativa, mas inativa, sem publicar ou interagir desde que saí. A notificação veio do perfil do Kevin. Meu dedo pairou sobre a tela por um instante antes de eu abri-la. A fotografia era das nossas últimas férias em família, uma viagem à praia na costa do Oregon que tínhamos feito 8 meses antes. Na foto, eu estava em pé na areia com o braço em volta do Derek. Nós dois estávamos sorrindo, com a pele queimada de sol, com a expressão relaxada de quem está curtindo as férias. Atrás de nós, o oceano estendia-se azul e calmo sob um céu sem nuvens. Eu me lembrava claramente daquela viagem.
Passei a maior parte do tempo na cozinha da casa alugada preparando as refeições, enquanto Kevin foi pescar em alto mar com uma empresa de pesca esportiva que ele havia pesquisado durante semanas. Derek havia reclamado de estar entediado e passava o tempo mexendo no celular. Eu sorri para esta fotografia porque era isso que você fazia nas férias em família. Você sorria, fingia que estava tudo bem e registrava a felicidade para que as pessoas em casa pudessem ver. A legenda do Kevin me deixou furiosa. Por favor, se alguém a vir, diga a ela que só queremos que ela volte para casa. Nós a amamos e sentimos muita saudade. Heather, se você estiver lendo isso, nos desculpe. Por favor, volte. Derek está arrasado. A publicação havia sido feita 3 horas antes. Ela já tinha mais de 200 reações e 60 comentários. Percorri-as lentamente, lendo cada uma. Seu colega Brian, do escritório regional, estou orando por você, cara. Espero que ela volte para casa em segurança. Nossa vizinha Margarete, Kevin, isso é tão triste. Estamos todos pensando em você e no Derek. Sandra, dos jantares de trabalho, enviando força para sua família neste momento difícil. A narrativa que Kevin havia construído era magistral em sua manipulação. Ele era o marido devotado, desesperado pelo retorno seguro de sua esposa. Derek era o filho traumatizado que sentia falta da mãe. Eu era a mulher instável que havia desaparecido inexplicavelmente, possivelmente passando por uma crise de saúde mental que me tornava um perigo para mim mesma. Ninguém questionou a versão dele dos fatos. Ninguém perguntou por que uma esposa e mãe dedicada, que passou 12 anos sacrificando tudo, desapareceria de repente. Eles simplesmente aceitaram que eu era o problema, que havia algo de errado comigo, que Kevin e Derek eram as vítimas do meu comportamento irracional. Fechei o laptop e saí do café. De volta ao meu apartamento, criei uma conta falsa no Facebook. Usei uma foto de um Golden Retriever que encontrei online como foto de perfil. Dei à conta o nome de Bailey Thompson, um nome genérico que poderia pertencer a qualquer pessoa. Por meio dessa conta, eu pude assistir à apresentação do Kevin sem que ele soubesse que eu estava observando. Os comentários em sua postagem continuaram a se acumular ao longo da noite. Mãe do Kevin, Patrícia, estou orando pela sua família, Kevin. A Heather sempre me pareceu frágil. Espero que ela receba a ajuda que precisa. Sua irmã, Rebecca, você é muito forte por lidar com isso com tanta elegância. Derek tem sorte de ter você. Mais vizinhos, mais colegas, mais conhecidos da escola e dos times esportivos de Derek, todos expressando solidariedade a Kevin, todos oferecendo orações e apoio, todos compartilhando a publicação para que ela alcance ainda mais pessoas. As mulheres da Associação de Pais e Professores, mulheres com quem passei centenas de horas de trabalho voluntário, coordenando arrecadações de fundos e organizando eventos, expressaram choque por eu ser capaz de fazer algo tão egoísta. Desaparecer sem dar explicações, abandonar minha família, deixar meu marido para lidar com tudo sozinho. Apenas uma pessoa comentou algo diferente. Lisa Martinez, uma mulher de quem eu mal me lembrava dos tempos de escola primária de Derek. O filho dela estava na turma do Derek, na 3ª série. Tínhamos trocado algumas conversas agradáveis na hora de buscar as crianças na escola, mas nunca tínhamos sido próximos. O comentário de Lisa dizia: alguém já pensou em perguntar por que ela foi embora? Encarei aquelas 8 palavras. Alguém havia feito a pergunta que ninguém mais parecia disposto a considerar. Por que uma mulher que parecia dedicada à família de repente a abandonaria? O que teria acontecido que ninguém comentava? O comentário de Lisa não recebeu curtidas. Em menos de 1 hora, 2 pessoas responderam. Lisa, este não é o momento para culpar ninguém. Kevin já está passando por dificuldades suficientes sem que as pessoas o questionem. Lisa não fez mais nenhum comentário. Eu tiro o print de tudo. A postagem do Kevin, os comentários, as reações, a narrativa que ele estava construindo sobre a minha instabilidade e a sua própria condição de vítima. Tudo documentado e salvo em uma pasta que rotulei como evidências. Na manhã de segunda-feira, exatamente 1 semana após a publicação de Kevin no Facebook, Patrícia Brennan entrou com os papéis do divórcio em meu nome. Ela os havia preparado meticulosamente nos dias anteriores, incorporando tudo que eu havia fornecido durante nossas consultas. A petição solicitava uma ordem de restrição temporária impedindo Kevin de me contatar diretamente.
Toda a comunicação seria feita por meio de Patrícia. O processo incluía uma prestação de contas detalhada dos bens do casal. A casa, comprada há 8 anos, está atualmente avaliada em $420 mil, com um saldo devedor de $200 mil da hipoteca. A conta de aposentadoria de Kevin, através de seu empregador, contém aproximadamente $180 mil. Uma carteira de investimentos administrada por seu consultor financeiro, avaliada em $95 mil. Sua aposentadoria, que só seria paga daqui a 12 anos. A documentação detalhava minhas contribuições em uma linguagem que traduzia o trabalho não remunerado em valor monetário. 12 anos de experiência em administração doméstica, cuidados infantis, preparação de refeições, manutenção da casa e coordenação social. Patrícia calculou quanto eu teria ganho se tivesse continuado minha carreira de marketing com uma progressão normal, promoções a cada 3 ou 4 anos, aumentos salariais de acordo com os padrões do setor. O número era impressionante quando acumulado ao longo de 12 anos. O processo incluía uma declaração explicando por que eu havia saído, maus tratos emocionais contínuos e desrespeito, culminando no incidente do Dia das Mães, quando recebi uma caneca me rotulando como inútil, enquanto meu marido e meu filho riam e gravavam minha humilhação para distribuição nas redes sociais. Patrícia providenciou para que os documentos fossem entregues a Kevin em seu escritório. Ela escolheu o momento deliberadamente. Na tarde de quarta-feira, durante uma reunião com seu gerente regional e 2 colegas. O oficial de justiça entrou na sala de conferências, perguntou por Kevin Caldwell pelo nome e entregou-lhe um envelope na frente de todos. Máximo impacto, máxima humilhação. Não senti nenhuma culpa pela natureza pública da cerimônia, apenas a satisfação de que ele experimentaria uma fração do que eu havia sentido ao ficar naquela cozinha segurando a caneca. Naquela noite, tomei uma decisão. Reativei minha própria conta do Facebook, que estava inativa desde minha partida. Minha foto de perfil estava desatualizada, mostrando uma versão minha de 3 anos atrás em um piquenique da empresa, sorrindo de uma forma que não mais refletia minha aparência ou meus sentimentos. Eu havia tirado uma foto da caneca antes de sair. Uma imagem simples com a caneca centralizada contra um fundo branco, com as letras pretas claramente legíveis. A mulher mais inútil do mundo. Publiquei esta foto e escrevi uma legenda. No Dia das Mães, meu marido e meu filho me deram esta caneca. Eles riram como se fosse uma piada. Eu sorri, arrumei a mesa e lavei a louça. Naquela noite, comprei uma passagem só de ida. Para todos que perguntam para onde eu fui para algum lugar onde não sou irrelevante. Não marquei o Kevin. Não marquei o Derek. Não os mencionei nem forneci contexto adicional. Simplesmente relatei os fatos e deixei a imagem falar por si mesma. Postei às 21h30 de quarta-feira e fechei o laptop. Não fiquei observando as reações. Tomei um banho, li 3 capítulos do romance que estava na minha mesa de cabeceira e fui dormir. Pela manhã, a publicação já havia sido compartilhada 500 vezes. Ao meio-dia, 3.000 vezes. Meu celular, que estava no modo silencioso, mostrou 147 notificações. Quando finalmente verifiquei, havia mensagens de mulheres com quem não falava há décadas. Amigas da faculdade, ex-colegas de trabalho, parentes distantes. Eu sempre soube que algo estava errado. Você era boa demais para ele. Obrigada por compartilhar isso. Meu ex fazia coisas parecidas. Os comentários na minha publicação foram inúmeros, demonstrando apoio e reconhecimento. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de serem diminuídas, de serem tratadas como funcionárias em vez de parceiras, de serem obrigadas a rir da própria desvalorização. Mais importante ainda, a narrativa em torno da publicação de Kevin mudou drasticamente. As pessoas começaram a comentar, fazendo perguntas. Por que ele havia dado à esposa um presente tão cruel? Que tipo de marido trata a mãe de seu filho com tanto desrespeito? As reações de simpatia transformaram-se em ceticismo. As orações deram lugar à crítica. Diversas mulheres que haviam participado desses jantares corporativos com seus respectivos maridos enviaram mensagens privadas. Sandra, que estava sentada à minha frente na mesa conversando amenidades, escreveu: sempre senti que havia algo estranho na maneira como ele falava com você. Sinto muito por nunca ter dito nada. A publicação de Kevin no Facebook foi repentinamente recontextualizada, não como o apelo de um marido desesperado,
mas como a manipulação de um homem tentando controlar uma narrativa que estava lhe escapando. Acompanhei tudo através da minha conta falsa de Bailey Thompson, documentando cada detalhe com capturas de tela, a mudança na opinião pública, as perguntas que as pessoas finalmente começaram a fazer, o reconhecimento de que talvez, só talvez, a esposa dedicada não tivesse partido sem motivo. Naquela noite, Kevin tentou minimizar os danos. Ele publicou uma longa declaração alegando que a caneca tinha sido uma piada tirada de contexto, que ele nunca teve a intenção de me magoar, que me amava e queria trabalhar em nosso casamento. A publicação foi cuidadosamente redigida, provavelmente revisada por alguém com experiência em comunicação, mas soou falsa. A seção de comentários se transformou em um campo de batalha. Algumas pessoas o defenderam. A maioria não. A conversa havia mudado e ele não conseguia voltar atrás. Fechei o laptop e olhei pela janela do meu apartamento para o entardecer de Portland que se instalava sobre ruas desconhecidas. A narrativa pública já não estava sob seu controle. A verdade privada finalmente estava se tornando visível. 3 dias depois da minha publicação viralizar, Kevin publicou sua resposta. Eu estava no Horizon Collective quando a notificação apareceu no meu celular. Simone tinha acabado de me atribuir uma campanha para uma organização sem fins lucrativos de alfabetização e eu estava revisando seus materiais de marketing anteriores quando a tela se iluminou com o nome de Kevin. A publicação era longa, muito mais longa do que sua atividade habitual nas redes sociais, o tipo de declaração que claramente havia sido redigida e revisada, possivelmente com a contribuição de alguém que entendesse de relações públicas. O tom adotado buscou um equilíbrio cuidadoso entre contrição e autodefesa. Ele alegou que a caneca era uma piada tirada de contexto. Insistiu que nunca teve a intenção de me magoar. Ele disse que me amava e queria trabalhar em nosso casamento. Descreveu-se como devastado pela minha partida e chocado com a atenção pública que nosso assunto particular estava recebendo. Ele alegou que sempre me apoiou e não conseguia entender como eu havia interpretado uma brincadeira inofensiva como crueldade deliberada. A linguagem era refinada, profissional, quase convincente para quem não conhecia a verdade por trás das palavras. A seção de comentários contou uma história diferente. Mulheres que haviam passado por tratamento semelhante reconheceram a manobra de desvio imediatamente. Eles o confrontaram com brutal clareza. Isso é um clássico exemplo de manipulação psicológica. Você humilhou sua esposa e agora está se fazendo de vítima. O fato de você ainda chamar isso de uma brincadeira inofensiva prova que você não entendeu o que fez. Alguns homens o defenderam, embora suas defesas fossem fracas e desconfortáveis. Todos cometem erros. Talvez ela esteja exagerando. Mas mesmo esses comentários receberam críticas de outros que perceberam a farsa. O que mais me surpreendeu foram as mensagens privadas que começaram a chegar de mulheres com quem eu havia passado anos conversando educadamente nos eventos de trabalho do Kevin. Sandra, que se sentava à minha frente em jantares corporativos discutindo as candidaturas da filha para a faculdade, enviou uma mensagem que me deixou com um nó na garganta. Sempre achei que ele te desmerecia. O jeito como ele te interrompia durante os jantares me deixava desconfortável, mas nunca disse nada. Me desculpe por isso. Fico feliz que você tenha saído dessa situação. Outras 3 esposas da empresa de Kevin enviaram mensagens semelhantes. Todas elas perceberam. Todas elas se sentiram desconfortáveis. Todos permaneceram em silêncio porque não lhes cabia interferir no casamento alheio. A imagem cuidadosamente construída por Kevin estava se desfazendo em tempo real. Os comentários em suas postagens diminuíram drasticamente. Seus amigos pararam de interagir com seu conteúdo. Segundo uma das esposas que me enviou uma mensagem, o chefe dele o removeu discretamente de um projeto de grande visibilidade que o teria colocado em posição de ser promovido. O escrutínio público estava afetando sua reputação profissional de maneiras que ele não havia previsto. Ele estava se tornando invisível, exatamente como eu tinha sido durante 12 anos. 4 dias após a tentativa frustrada de Kevin de minimizar os danos, recebi um e-mail de Derek. A mensagem apareceu na minha caixa de entrada no final da noite de uma quinta-feira, enquanto eu trabalhava na campanha de alfabetização na minha mesa da cozinha. O e-mail era formal de uma forma que parecia artificial para um jovem de 15 anos. As frases eram cuidadosamente construídas, o tom medido e controlado. Patrícia providenciou para que os documentos fossem entregues a Kevin em seu escritório. Ela escolheu o momento deliberadamente.
Na tarde de quarta-feira, durante uma reunião com seu gerente regional e 2 colegas, o oficial de justiça entrou na sala de conferências, perguntou por Kevin Caldwell pelo nome e entregou-lhe um envelope na frente de todos. Máximo impacto, máxima humilhação. Não senti nenhuma culpa pela natureza pública da cerimônia, apenas a satisfação de que ele experimentaria uma fração do que eu havia sentido ao ficar naquela cozinha segurando a caneca. Naquela noite, tomei uma decisão. Reativei minha própria conta do Facebook, que estava inativa desde minha partida. Minha foto de perfil estava desatualizada, mostrando uma versão minha de 3 anos atrás em um piquenique da empresa, sorrindo de uma forma que não mais refletia minha aparência ou meus sentimentos. Eu havia tirado uma foto da caneca antes de sair. Uma imagem simples com a caneca centralizada contra um fundo branco, com as letras pretas claramente legíveis. A mulher mais inútil do mundo. Publiquei esta foto e escrevi uma legenda. No Dia das Mães, meu marido e meu filho me deram esta caneca. Eles riram como se fosse uma piada. Eu sorri, arrumei a mesa e lavei a louça. Naquela noite, comprei uma passagem só de ida. Para todos que perguntam para onde eu fui para algum lugar onde não sou irrelevante. Não marquei o Kevin. Não marquei o Derek. Não os mencionei nem forneci contexto adicional. Simplesmente relatei os fatos e deixei a imagem falar por si mesma. Postei às 21h30 de quarta-feira e fechei o laptop. Não fiquei observando as reações. Tomei um banho, li 3 capítulos do romance que estava na minha mesa de cabeceira e fui dormir. Pela manhã, a publicação já havia sido compartilhada 500 vezes. Ao meio-dia, 3.000 vezes. Meu celular, que estava no modo silencioso, mostrou 147 notificações. Quando finalmente verifiquei, havia mensagens de mulheres com quem não falava há décadas. Amigas da faculdade, ex-colegas de trabalho, parentes distantes. Eu sempre soube que algo estava errado. Você era boa demais para ele. Obrigada por compartilhar isso. Meu ex fazia coisas parecidas. Os comentários na minha publicação foram inúmeros, demonstrando apoio e reconhecimento. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de serem diminuídas, de serem tratadas como funcionárias em vez de parceiras, de serem obrigadas a rir da própria desvalorização. Mais importante ainda, a narrativa em torno da publicação de Kevin mudou drasticamente. As pessoas começaram a comentar, fazendo perguntas. Por que ele havia dado à esposa um presente tão cruel? Que tipo de marido trata a mãe de seu filho com tanto desrespeito? As reações de simpatia transformaram-se em ceticismo. As orações deram lugar à crítica. Diversas mulheres que haviam participado desses jantares corporativos com seus respectivos maridos enviaram mensagens privadas. Sandra, que estava sentada à minha frente na mesa conversando amenidades, escreveu: sempre senti que havia algo estranho na maneira como ele falava com você. Sinto muito por nunca ter dito nada. A publicação de Kevin no Facebook foi repentinamente recontextualizada, não como o apelo de um marido desesperado, mas como a manipulação de um homem tentando controlar uma narrativa que estava lhe escapando. Acompanhei tudo através da minha conta falsa de Bailey Thompson, documentando cada detalhe com capturas de tela, a mudança na opinião pública, as perguntas que as pessoas finalmente começaram a fazer, o reconhecimento de que talvez, só talvez, a esposa dedicada não tivesse partido sem motivo. Naquela noite, Kevin tentou minimizar os danos. Ele publicou uma longa declaração alegando que a caneca tinha sido uma piada tirada de contexto, que ele nunca teve a intenção de me magoar, que me amava e queria trabalhar em nosso casamento. A publicação foi cuidadosamente redigida, provavelmente revisada por alguém com experiência em comunicação, mas soou falsa. A seção de comentários se transformou em um campo de batalha. Algumas pessoas o defenderam. A maioria não. A conversa havia mudado e ele não conseguia voltar atrás. Fechei o laptop e olhei pela janela do meu apartamento para o entardecer de Portland que se instalava sobre ruas desconhecidas. A narrativa pública já não estava sob seu controle. A verdade privada finalmente estava se tornando visível. 3 dias depois da minha publicação viralizar, Kevin publicou sua resposta. Eu estava no Horizon Collective quando a notificação apareceu no meu celular. Simone tinha acabado de me atribuir uma campanha para uma organização sem fins lucrativos de alfabetização e eu estava revisando seus materiais de marketing anteriores quando a tela se iluminou com o nome de Kevin.
A publicação era longa, muito mais longa do que sua atividade habitual nas redes sociais, o tipo de declaração que claramente havia sido redigida e revisada, possivelmente com a contribuição de alguém que entendesse de relações públicas. O tom adotado buscou um equilíbrio cuidadoso entre contrição e autodefesa. Ele alegou que a caneca era uma piada tirada de contexto. Insistiu que nunca teve a intenção de me magoar. Ele disse que me amava e queria trabalhar em nosso casamento. Descreveu-se como devastado pela minha partida e chocado com a atenção pública que nosso assunto particular estava recebendo. Ele alegou que sempre me apoiou e não conseguia entender como eu havia interpretado uma brincadeira inofensiva como crueldade deliberada. A linguagem era refinada, profissional, quase convincente para quem não conhecia a verdade por trás das palavras. A seção de comentários contou uma história diferente. Mulheres que haviam passado por tratamento semelhante reconheceram a manobra de desvio imediatamente. Eles o confrontaram com brutal clareza. Isso é um clássico exemplo de manipulação psicológica. Você humilhou sua esposa e agora está se fazendo de vítima. O fato de você ainda chamar isso de uma brincadeira inofensiva prova que você não entendeu o que fez. Alguns homens o defenderam, embora suas defesas fossem fracas e desconfortáveis. Todos cometem erros. Talvez ela esteja exagerando. Mas mesmo esses comentários receberam críticas de outros que perceberam a farsa. O que mais me surpreendeu foram as mensagens privadas que começaram a chegar de mulheres com quem eu havia passado anos conversando educadamente nos eventos de trabalho do Kevin. Sandra, que se sentava à minha frente em jantares corporativos discutindo as candidaturas da filha para a faculdade, enviou uma mensagem que me deixou com um nó na garganta. Sempre achei que ele te desmerecia. O jeito como ele te interrompia durante os jantares me deixava desconfortável, mas nunca disse nada. Me desculpe por isso. Fico feliz que você tenha saído dessa situação. Outras 3 esposas da empresa de Kevin enviaram mensagens semelhantes. Todas elas perceberam. Todas elas se sentiram desconfortáveis. Todos permaneceram em silêncio porque não lhes cabia interferir no casamento alheio. A imagem cuidadosamente construída por Kevin estava se desfazendo em tempo real. Os comentários em suas postagens diminuíram drasticamente. Seus amigos pararam de interagir com seu conteúdo. Segundo uma das esposas que me enviou uma mensagem, o chefe dele o removeu discretamente de um projeto de grande visibilidade que o teria colocado em posição de ser promovido. O escrutínio público estava afetando sua reputação profissional de maneiras que ele não havia previsto. Ele estava se tornando invisível, exatamente como eu tinha sido durante 12 anos. 4 dias após a tentativa frustrada de Kevin de minimizar os danos, recebi um e-mail de Derek. A mensagem apareceu na minha caixa de entrada no final da noite de uma quinta-feira, enquanto eu trabalhava na campanha de alfabetização na minha mesa da cozinha. O e-mail era formal de uma forma que parecia artificial para um jovem de 15 anos. As frases eram cuidadosamente construídas, o tom medido e controlado. Percebi que Kevin já havia revisado o documento antes de Derek enviá-lo. Mãe, não entendo por que você foi embora. Sinto sua falta. Podemos conversar? A mensagem era curta, apenas 3 frases, mas eu conseguia ler as camadas subjacentes às palavras. A confusão era genuína. Derek tinha 15 anos, idade suficiente para reconhecer a crueldade quando havia, mas jovem o bastante para ainda acreditar na narrativa do pai sobre piadas, reações exageradas e esposas que não entendiam brincadeiras inofensivas. Refleti sobre o e-mail por 1 hora antes de responder. Escrevi e apaguei 3 versões diferentes até chegar a uma que equilibrasse firmeza e compaixão. Derek, eu te amo, mas preciso de espaço para reconstruir minha vida. O que aconteceu no Dia das Mães não foi brincadeira. Filmar a humilhação de alguém e postar online não é forma de tratar pessoas que você respeita. Quando você estiver pronto para uma conversa franca sobre isso, estarei aqui. Não recebi resposta imediata. O silêncio prolongou-se por 3 dias. Retomei minha rotina, trabalhar no Horizon Collective durante o dia, frequentar aulas de cerâmica à noite e correr ao longo do rio todas as manhãs antes que a cidade despertasse completamente. Então, no domingo à tarde, chegou um segundo e-mail, desta vez mais curto. A formalidade havia desaparecido, substituída por algo que soava mais como a voz real de Derek. Você tem razão. Sinto muito. Papai está muito bravo com o divórcio. Posso te visitar?
Respondi em poucos minutos, fornecendo meu endereço e listando os fins de semana em que eu estava disponível. A porta estava aberta. Ele só precisava decidir atravessá-la. A audiência preliminar do divórcio estava marcada para uma manhã de quarta-feira no final de outubro. Patrícia havia me preparado para o que esperar, uma sala de tribunal impessoal, um juiz que já havia analisado centenas de casos semelhantes, argumentos do advogado de Kevin tentando minimizar minhas contribuições e maximizar seus próprios direitos. A sala do tribunal cheirava a cera de chão e café velho. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, banhando tudo com um brilho institucional e sem graça. Kevin chegou vestindo um terno azul marinho sob medida que eu havia ajudado a escolher 2 anos atrás para uma conferência regional. Ele tinha todas as características de um profissional bem-sucedido, injustiçado por circunstâncias fora de seu controle. Seu advogado era exatamente o que eu esperava, um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e um relógio caro, que se portava com a arrogância casual de alguém acostumado a vencer. Ele sentou-se ao lado de Kevin na mesa do autor da ação, analisando documentos com um ar de confiança entediada. Patrícia sentou-se ao meu lado, vestindo um blazer cinza prático e joias discretas. Seu semblante era calmo, concentrado, completamente imperturbável pela apresentação que acontecia do outro lado do corredor. Ela me disse durante nossa preparação que os juízes percebiam rapidamente quando alguém estava fingindo. O que importava era a documentação e a lei. O advogado de Kevin começou com o argumento que Patrícia havia previsto. Kevin foi o principal provedor da família durante todo o casamento. Ele construiu a conta de aposentadoria e a carteira de investimentos por meio de seu próprio trabalho e disciplina financeira. Eu havia optado por abandonar minha carreira, uma decisão que ninguém me obrigou a tomar. Agora, eu estava tentando reivindicar metade de bens que não havia ganho. O argumento foi apresentado de forma fluida, com a dose certa de compaixão por Kevin para que ele parecesse razoável em vez de vingativo. Observei a expressão facial da juíza em busca de alguma reação e não vi nada. Ela ouviu sem demonstrar qualquer emoção, fazendo anotações ocasionais. O contra-argumento de Patrícia foi devastador em sua precisão. Ela apresentou o sacrifício profissional que eu havia feito, incluindo a documentação do meu desempenho e trajetória no trabalho antes de minha saída. Ela mostrou os cálculos do custo de oportunidade, demonstrando que eu provavelmente teria ganho com uma progressão normal ao longo de 12 anos. Ela apresentou provas de trabalho doméstico não remunerado que permitiu a Kevin concentrar-se na sua carreira sem distrações. Em seguida, ela apresentou as capturas de tela, os e-mails de Kevin para colegas, nos quais ele brincava dizendo que eu era exigente por querer participar de eventos da empresa, e suas mensagens de texto para amigos reclamando de ter que ajudar com as tarefas domésticas durante as semanas em que eu estava doente. As postagens de Derek nas redes sociais me rotulando como serviço de limpeza gratuito. A expressão da juíza mudou ligeiramente, não drasticamente, apenas o suficiente para indicar que ela estava vendo algo que alterou sua avaliação. O advogado de Kevin contestou, alegando que as capturas de tela foram tiradas de contexto e representavam incidentes isolados, em vez de padrões. Patrícia observou calmamente que incidentes isolados ao longo de 12 anos constituíam um padrão. Quando ambas as partes terminaram seus argumentos, a juíza revisou suas anotações em silêncio por um período que pareceu bastante longo. A sala do tribunal estava completamente silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e o som distante de passos no corredor do lado de fora. Finalmente, ela ergueu os olhos e falou. Sua voz era ponderada, profissional, carregando o peso de alguém que já havia tomado essas decisões muitas vezes antes. A escolha de priorizar a carreira de um cônjuge em detrimento da do outro não diminui o direito do cônjuge que contribuiu para o patrimônio conjugal. As evidências apresentadas demonstram um trabalho não remunerado substancial que beneficiou diretamente o avanço na carreira do cônjuge que recebia o salário. É concedida pensão alimentícia temporária no valor de $3.000 por mês, com efeito imediato, até a conclusão definitiva do divórcio. O rosto de Kevin ficou vermelho. Seu advogado se inclinou para sussurrar algo que eu não consegui ouvir. Patrícia permaneceu completamente imóvel ao meu lado, com uma expressão neutra, mas percebi um leve indício de satisfação em seus olhos. Senti algo que não sentia há anos. Não exatamente felicidade, algo mais substancial. Uma sensação de vitória. O reconhecimento de que minhas contribuições tinham valor, de que meu sacrifício tinha significado, de que a lei via o que Kevin se recusava a reconhecer.
Os pagamentos de apoio temporário começaram na semana seguinte. $3.000 eram depositados na minha conta no primeiro dia de cada mês. O valor foi suficiente para que eu pudesse reduzir minha carga horária na Horizon Collective de tempo integral para 30 horas semanais, o que me permitiu focar em outros aspectos da reconstrução da minha vida. Eu me inscrevi em um programa de certificação profissional em estratégia avançada de marketing digital. O curso foi desafiador de maneiras que eu havia esquecido que gostava, exigindo análise, criatividade e pensamento estratégico que me fizeram sentir como se estivesse exercitando músculos que não usava há anos. Também comecei a fazer terapia com a Dra. Angela Morrison, uma conselheira que Patrícia havia recomendado e que era especializada em ajudar mulheres a se recuperarem de relacionamentos emocionalmente abusivos. Seu escritório ficava em uma casa reformada perto do centro da cidade, com móveis confortáveis e janelas que davam para um jardim cuidadosamente cultivado. Em nossa primeira sessão, o Dr. Morrison me pediu para descrever meu casamento em uma frase. Pensei por um momento e disse: passei 12 anos me diminuindo para que outra pessoa pudesse se sentir maior. Ela sentiu lentamente e escreveu algo em seu caderno. Então, olhou para cima e disse: agora vamos te ensinar como ocupar espaço novamente. Aprender a ocupar espaço novamente exigiu mais do que a orientação do Dr. Morrison e os cursos de certificação. Isso exigiu confrontar os relacionamentos que eu havia deixado para trás e determinar quais poderiam ser reconstruídos e quais precisavam permanecer no passado. Derek chegou numa sexta-feira à noite, no início de novembro. Ele tinha vindo de casa de ônibus da Greyhound, uma viagem de 4 horas que Kevin se recusou a fazer. Quando perguntei a Derek sobre a recusa em uma mensagem de texto que combinava sua visita, ele respondeu simplesmente: meu pai disse, se você quiser vê-la, você que se vire o ponto. Encontrei-o na rodoviária no centro da cidade. Ele desceu carregando uma mochila e vestindo uma jaqueta que parecia fina demais para o clima de Portland. Ele havia crescido desde a última vez que o vi. Não drasticamente, mas o suficiente para que eu notasse imediatamente. Ele parecia mais velho, mais cansado. A confiança descomplicada da infância havia sido substituída por algo mais cauteloso. Fomos a pé até um restaurante a 3 quarteirões do meu apartamento, um lugar chamado Braistep, que servia hambúrgueres e tinha cabines com encostos altos que proporcionavam privacidade. Sentamo-nos um de frente para o outro e, durante os primeiros 15 minutos, nenhum de nós abordou qualquer assunto de substância. Derek me falou sobre suas aulas. Eu perguntei sobre a temporada de beisebol. Ele mencionou um amigo que havia se mudado para a Califórnia. Descrevi meu novo emprego sem entrar em detalhes sobre o motivo pelo qual eu precisava de um novo emprego. A conversa pareceu encenada. Nós dois ficamos dando voltas em torno do que realmente precisava ser discutido. Então Derek pousou o hambúrguer, enxugou as mãos num guardanapo e olhou diretamente para mim. Papai está muito bravo, disse ele. Ele diz que você está tentando destruí-lo. Encarei-o nos olhos e mantive a voz calma. Não estou tentando destruir ninguém. Estou me protegendo da destruição. Derek olhou para o prato, beliscando as batatas fritas sem comê-las. Ele diz que você vai levar tudo. A casa, o dinheiro da aposentadoria dele, tudo. Ele teve que se mudar para um lugar menor por causa do acordo de divórcio. Eu já esperava por essa conversa. Patrícia havia me avisado que Kevin usaria Derek como mensageiro, se apresentando como vítima de um sistema injusto criado para punir homens. Escolhi minhas palavras com cuidado. Derek, o acordo foi determinado por um juiz com base na lei estadual. Os bens acumulados durante o casamento são considerados propriedade conjunta, independentemente de quem tenha gerado a renda. Abandonei minha carreira para apoiar a ascensão profissional do seu pai e para estar disponível para você. Esse sacrifício tem valor. Não vou levar nada que não me pertença legalmente. Ele continuou a mexer nas batatas fritas. Ele dá a entender que você simplesmente foi embora porque estava entediada ou algo assim, como se tivesse se cansado de ser mãe e decidido recomeçar do zero. É isso que você pensa? Derek hesitou. Não sei o que pensar. Você simplesmente sumiu. Um dia você estava lá preparando o café da manhã como sempre, e no dia seguinte você tinha sumido, e meu pai ficou desesperado e todo mundo na escola perguntava se eu estava bem. Inclinei-me ligeiramente para frente, mantendo as mãos visíveis sobre a mesa. Posso te perguntar uma coisa, sinceramente?
Você se lembra do que você e seu pai me deram no Dia das Mães? Sua expressão mudou. Um sinal de desconforto tomou conta de seu rosto. A caneca. Você se lembra do que estava escrito? Ele assentiu lentamente. A mulher mais inútil do mundo. Você achou isso engraçado na época? Derek desviou o olhar, encarando algo por cima do meu ombro. Papai disse que você acharia engraçado. Ele disse que você sempre teve um bom senso de humor para essas coisas. Será que eu parecia achar aquilo engraçado? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Não, você pareceu magoada, mas depois riu, então pensei que talvez estivesse tudo bem. Eu ri porque era isso que eu tinha me condicionado a fazer. Eu ri porque passei 12 anos sendo a pessoa que sabia levar uma piada na esportiva, que não criava situações desconfortáveis, que sorria mesmo sendo tratada como se não importasse. Mas não estava tudo bem, Derek. E filmar minha reação e planejar postá-la online também não estava tudo bem. O rosto de Derek ficou vermelho. Eu não postei. Eu ia postar, mas aí você saiu e pareceu estranho postar depois disso. Por que você ia postar isso, afinal? Ele se remexeu desconfortavelmente. Não sei. Papai achou que seria engraçado, como se mostrasse que nossa família sabia brincar uns com os outros às minhas custas. Acho que eu não pensei nisso dessa forma. Então respirei fundo e escolhi minhas próximas palavras com cuidado. Derek, preciso que você entenda uma coisa. Eu não fui embora porque estava entediada ou cansada de ser mãe. Eu fui embora porque ficar estava destruindo quem eu era como pessoa. Eu me diminui tanto, abdicava de tanto de mim mesma, que mal existia mais, exceto como alguém que servia às necessidades dos outros. A caneca não foi a causa. Foi apenas a prova final de quão pouco eu era valorizado. Derek olhou nos meus olhos novamente. Será que era mesmo tão ruim morar com a gente? Não suavizei a situação. Sim, foi. Ficamos sentados em silêncio por alguns segundos. O barulho do restaurante continuava ao nosso redor, outras conversas e risadas vindas de outras mesas, mas nossa mesa parecia isolada de tudo aquilo. Desculpe, disse Derek finalmente. Nunca pensei nisso dessa forma. Eu simplesmente achava que as coisas eram assim. Papai trabalhava e você fazia todo o resto. Não pensei se era justo. Você era criança. Não era sua responsabilidade pensar se o casamento de seus pais era justo. Mas você não é mais criança. Você tem 15 anos, idade suficiente para perceber quando alguém está sendo maltratado, mesmo que essa pessoa seja sua mãe. Ele assentiu lentamente. Papai fala de você de um jeito diferente agora, como se você fosse o inimigo ou algo assim. É estranho. Qual a sua opinião sobre isso? Não sei. Estou confusa, talvez. Sinto falta de como as coisas eram antes, mas também estou começando a entender por que você não pôde ficar. Ele fez uma pausa e acrescentou: posso voltar a visitar? Com frequência? Sim, quando quiser. A porta está sempre aberta. Conversamos por mais 3 horas. Derek perguntou sobre meu trabalho, meu apartamento, como era Portland. Perguntei sobre seus planos para a faculdade, se ele ainda jogava beisebol e como estava lidando com a raiva do pai. A conversa não foi perfeita. Houve pausas constrangedoras e momentos de desconforto, mas foi honesta de uma forma que nosso relacionamento anterior jamais havia sido. 6 meses após minha partida, o divórcio foi finalizado. Voltei ao mesmo tribunal, à mesma sala estéril com iluminação fluorescente e cheiro de cera para chão. Patrícia sentou-se ao meu lado. Kevin sentou-se do outro lado do corredor com seu advogado, ambos com expressões de frustração mal disfarçada. O juiz analisou o acordo final e declarou o casamento legalmente dissolvido. Recebi exatamente o que a audiência preliminar havia estabelecido, metade do patrimônio da casa, obrigando Kevin a vendê-la e se mudar para um imóvel menor. Metade da sua conta de aposentadoria, metade da carteira de investimentos. O acordo foi justo, calculado precisamente de acordo com a lei estadual e distribuído segundo precedentes legais claramente estabelecidos. Kevin me encarou do outro lado do tribunal enquanto o juiz falava. Olhei para ele e não senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem mesmo alívio.
Apenas a certeza tranquila de que fiz a escolha certa há 6 meses e todos os dias desde então. Do lado de fora do tribunal, Patrícia apertou minha mão. Você conseguiu. Você saiu e sobreviveu. Corrigi-a gentilmente. Fiz mais do que sobreviver. Reconstruí. Ela sorriu. Sim, você sorriu. Enquanto caminhava até meu carro, tomei uma decisão que vinha considerando há semanas. No caminho para casa, parei no cartório do condado e preenchi a papelada para recuperar meu nome de solteira, Heather Sinclair. O nome com o qual eu havia nascido, o nome que me pertencia antes de eu fundir minha identidade com a de outra pessoa. A mulher que fora Heather Caldwell não existia mais. Ela morrera no dia em que estava numa cozinha segurando uma caneca que a chamava de inútil e decidiu que não aceitaria mais essa avaliação. Escrever as memórias foi mais difícil do que eu havia previsto. Não por falta de material, mas porque revisitar aqueles 12 anos exigiu reconhecer o quanto de mim eu havia sistematicamente cedido. Quantas preferências eu havia esquecido. Quantos sonhos eu havia abandonado, como eu havia perdido completamente a minha própria voz. Eu escrevi à noite, depois do trabalho, sentada à minha pequena mesa de cozinha com um café que esfriava enquanto eu digitava. Escrevi sobre a caneca do Dia das Mães, mas também sobre as 1000 pequenas crueldades que a precederam, os comentários desdenhosos, os aniversários esquecidos, a constante expectativa de que eu absorvesse a decepção com elegância e humor. Rebecca, minha agente literária, leu o primeiro rascunho e me ligou poucas horas depois. Isso é impactante, Heather. Vai tocar muitas mulheres que já passaram pela mesma situação. O livro foi vendido para uma editora de médio porte chamada Clearview Press. O adiantamento foi modesto, mas significativo, suficiente para complementar minha renda e me proporcionar uma segurança financeira enquanto eu continuava a construir minha nova vida. A escolha do título levou semanas de deliberação. Rebecca sugeriu várias opções que pareciam muito abstratas ou muito vitimistas. Por fim, propus algo simples e direto: a mulher mais inútil do mundo, como a deixei e encontrei meu propósito. A capa trazia uma fotografia de mão soltando uma caneca de cerâmica. O momento do desprendimento congelado no tempo. A capa do livro chegou 3 meses antes da publicação, enviada em um envelope de papelão protetor que abri cuidadosamente na minha mesa da cozinha. A imagem ficou exatamente como eu a havia imaginado durante as conversas com a equipe de design. Mãos soltando uma caneca de cerâmica branca, capturadas em pleno movimento de queda contra um fundo neutro. O título se estendia pela parte superior em letras em negrito. Meu nome, Heather Sinclair, aparecia na parte inferior. Segurei a maquete e senti algo mudar dentro de mim. Aquilo era real. Minha história, aquela que eu tinha medo de contar há 12 anos, estava prestes a se tornar pública de uma forma que ia muito além de uma simples publicação no Facebook. A data de publicação foi marcada para o início de maio, um ano depois do Dia das Mães que mudou tudo. Rebecca havia sugerido o momento deliberadamente. O simbolismo não passaria despercebido pelos leitores ou pelos veículos de comunicação que cobririam o lançamento. As primeiras resenhas começaram a aparecer 6 semanas antes da publicação. A Publishers Weekly descreveu o livro como um exame implacável do abuso emocional disfarçado de dinâmica familiar. A Kirkus Reviews descreveu o livro como leitura essencial para qualquer pessoa que questione se seu sacrifício não se transformou em autoaniquilação. Revistas femininas solicitaram entrevistas. Apresentadores de podcasts entraram em contato perguntando se eu gostaria de discutir o livro em seus programas. A atenção foi avassaladora no início. Eu estava acostumada a trabalhar nos bastidores da Horizon Collective, criando campanhas para organizações em vez de ser o centro das atenções do público. Mas Rebecca me orientou durante o treinamento de mídia, ensinando-me a falar sobre experiências dolorosas sem me deixar consumir por elas novamente. Minha vida profissional se transformou em paralelo com a minha vida pessoal. Simone me promoveu a estrategista sênior 8 meses depois de eu entrar na Horizon Collective. O cargo veio acompanhado de maior responsabilidade no relacionamento com os clientes e no desenvolvimento de campanhas, além de um salário superior ao que eu ganhava no meu emprego anterior na área de marketing, antes de deixar o mercado de trabalho. Mais importante ainda, esse valor superou o que Kevin ganhava atualmente em seu cargo de vendas regional. Eu sabia disso porque Derek havia mencionado durante uma de suas visitas de fim de semana, não por maldade, mas simplesmente como um fato.
seu pai vinha reclamando frequentemente de dinheiro desde o acordo de divórcio, aparentemente sem entender que a divisão de bens determinada pelo tribunal não era negociável com base em seus sentimentos sobre justiça. A promoção me permitiu liderar campanhas que foram significativas de uma forma que meu trabalho anterior jamais havia proporcionado. Desenvolvi estratégias de arrecadação de fundos para uma organização de jovens sem teto que superaram sua meta anual em 40%. Criei campanhas de conscientização para um banco de alimentos que resultaram em 3 novas parcerias corporativas. Trabalhei com uma organização sem fins lucrativos de prevenção à violência doméstica no desenvolvimento de mensagens que alcançassem comunidades anteriormente mal atendidas por seus programas. Meus colegas buscavam minha opinião em decisões importantes. Eles valorizavam minha perspectiva e incorporavam minhas ideias em seu próprio trabalho. Quando surgiam dúvidas sobre o público-alvo ou as estratégias de comunicação, as pessoas vinham ao meu escritório para perguntar minha opinião. Ser visto como competente, ter suas contribuições reconhecidas, ser valorizado por sua experiência em vez de ser tolerado como mero recurso burocrático, essas experiências pareceram revolucionárias, embora devessem ser corriqueiras. Os convites para conferências chegavam com frequência. Organizações voltadas para o desenvolvimento profissional de mulheres queriam que eu participasse de painéis sobre reinserção no mercado de trabalho após períodos de afastamento para cuidar de familiares. Viajei para Seattle, São Francisco e Denver, falando para plateias de mulheres que haviam feito sacrifícios semelhantes e estavam considerando retornos parecidos. Após cada apresentação, mulheres vinham até mim com suas próprias histórias. Eles haviam abandonado suas carreiras por obrigações familiares. Haviam desaparecido em papéis secundários. Eles haviam absorvido o desrespeito tão gradualmente que não perceberam que estava acontecendo até que mal conseguiam respirar sob o peso dele. Muitos ainda viviam nessas situações, tentando determinar se partir era possível, sensato ou se valeria a pena o transtorno que causaria. Respondi a todas as mensagens que recebi através do meu site ou das minhas redes sociais. Lembrei-me da sensação de acreditar que estava sozinha. De pensar que minha experiência era única, de me perguntar se o problema era eu e não a situação. Se compartilhar minha história ajudou ao menos uma mulher a perceber que merecia algo melhor, então a vulnerabilidade de torná-la pública se justificou. Minha vida pessoal tornou-se algo que construí deliberadamente, em vez de algo que me aconteceu por acaso. Eu namorava ocasionalmente, com cautela, testando como era a sensação de estar em um relacionamento quando ele era escolhido em vez de algo que simplesmente acontecia. Marcos, um designer gráfico que conheci na inauguração de uma galeria para a qual Simone me convidou, me levou a exposições de arte e realmente me ouviu quando expliquei quais pinturas me tocavam e por quê. Claire, diretora de uma organização sem fins lucrativos com quem colaborei em uma campanha, me convidou para uma caminhada e nunca esperou que eu fosse responsável por todo o planejamento ou pelo trabalho emocional de manter a amizade. Nenhuma dessas relações se transformou em um compromisso sério, e descobri que me sentia genuinamente confortável com isso. Eu não precisava de um parceiro para validar minha existência ou dar sentido à minha vida. Eu havia aprendido a valorizar minha própria companhia, a desfrutar da solidão sem senti-la como solidão. As amizades que cultivei foram recíprocas de uma forma que meus relacionamentos anteriores não tinham sido. Simone me enviou por mensagem artigos que ela achava que eu acharia interessantes, e eu fiz o mesmo por ela. Nos encontramos para almoçar e discutimos desafios profissionais e dificuldades pessoais, demonstrando igual interesse pelas experiências um do outro. Iris, minha senhoria, me convidava para tomar chá em seu apartamento a cada poucas semanas e contava histórias sobre seu próprio divórcio, 30 anos antes, sobre como reconstruiu sua vida numa época em que o apoio social para tais decisões era muito menos comum. As mulheres do meu grupo de caminhadas comemoraram minhas vitórias e me apoiaram durante os momentos difíceis, sem se preocuparem em contabilizar quem tinha contribuído com o que para quem. Aprendi que os relacionamentos podiam ser equilibrados e revigorantes, em vez de exploradores e desgastantes. Derek vinha nos visitar quase todos os fins de semana. Ele tinha 17 anos, era mais alto que Kevin e preparava as inscrições para a faculdade com a seriedade de alguém que entendia que essas decisões moldariam seu futuro. Cozinhamos o jantar juntos na minha pequena cozinha, experimentando receitas que nenhum de nós havia tentado antes. Ele fez perguntas sobre meu trabalho, minhas memórias e as palestras que começavam a preencher minha agenda. Ele me falou sobre Sophie, sua namorada há 6 meses. Ela estava 1 ano à frente dele na escola e planejava estudar ciências ambientais na Universidade Estadual do Oregon. Derek a descreveu como gentil,
inteligente e incapaz de tolerar desrespeito de qualquer pessoa, inclusive dele. Gostei dela imediatamente, mesmo sem tê-la conhecido. Ele também me disse, com uma neutralidade cuidadosa, que Kevin estava namorando uma nova pessoa, uma mulher chamada Jennifer, de 32 anos, 10 anos mais jovem do que eu. Derek a descreveu como simpática, mas já demonstrando sinais de exaustão por tentar atender às expectativas de Kevin enquanto mantinha sua própria carreira como higienista dental. Não quero ficar igual ao papai, disse Derek certa noite enquanto lavávamos a louça depois do jantar. Não quero que ninguém se sinta como ele fez você se sentir. Sequei cuidadosamente um prato antes de responder. A consciência é o primeiro passo. O crescimento vem de escolher de forma diferente todos os dias, especialmente quando essa escolha é desconfortável ou exige mais esforço. Tivemos conversas difíceis durante essas visitas sobre a caneca, as risadas e o papel dele em documentar minha humilhação. Sobre os anos em que ele me tratou como infraestrutura em vez de como pessoa. Sobre as suposições que ele havia feito a respeito de como os casamentos funcionavam e como os pais deveriam ser tratados. Derek assumiu seus erros sem desviar a responsabilidade para sua juventude ou para a influência de seu pai. Ele estava se tornando um homem melhor do que Kevin jamais fora. Essa constatação me trouxe mais satisfação do que qualquer acordo de divórcio ou contrato de livro jamais poderia. A caneca original ainda estava em uma prateleira na minha sala de estar, posicionada onde os visitantes pudessem vê-la claramente. Quando as pessoas me perguntavam sobre a inscrição, eu contava a história sem vergonha ou amargura. Algumas pessoas ficaram horrorizadas com a ideia de alguém dar um presente assim. Outras assentiram em reconhecimento, vendo suas próprias experiências refletidas nas minhas. A caneca deixou de ser um símbolo da minha inutilidade. Tornou-se um testemunho de transformação, uma prova tangível de que podemos pegar as piores coisas que nos acontecem e convertê-las em combustível para nos tornarmos pessoas melhores. Minhas memórias seriam lançadas em 6 semanas. As primeiras críticas foram muito positivas. Uma produtora cinematográfica manifestou grande interesse nos direitos de adaptação. Fui convidada a palestrar em uma conferência de liderança feminina em Chicago, que reúne mais de 2.000 pessoas anualmente. Nada disso fazia parte de nenhum plano, porque eu não tinha nenhum plano quando parti. Eu só sabia que não podia ficar. A vingança que pratiquei não foi dramática nem violenta. Foi simplesmente recusar-me a participar da minha própria destruição. Ele estava construindo uma vida tão inegavelmente gratificante que todos que haviam aceitado a narrativa de Kevin foram forçados a reconsiderar suas suposições. Eu havia provado que a mulher inútil nunca foi inútil. Ela apenas estava esperando permissão para demonstrar seu valor. Eu me dei essa permissão e tudo mudou. A mulher em que me transformei não era a mesma que eu fora antes do casamento. Aquela pessoa havia desaparecido, substituída por alguém que compreendia o preço de se perder e se recusava a pagá-lo novamente. Alguém que ocupava espaço sem pedir desculpas. Alguém que sabia que seu valor não dependia do reconhecimento de ninguém. Eu era Heather Sinclair, não esposa de ninguém, não mãe de ninguém, embora Derek sempre fosse meu filho, apenas eu mesma. Finalmente, completamente, sem pedir desculpas, eu mesma. E isso foi mais do que suficiente. Se esta história de partida silenciosa e transformação poderosa te cativou até o fim, mostre seu apoio clicando no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Heather publicou aquela fotografia da caneca com aquelas palavras simples e devastadoras que mudaram toda a narrativa pública. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras de coragem e reinvenção como esta. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.